A maioria das pessoas considera que exames de saúde são sempre benéficos, quase como uma obrigação para aqueles que desejam viver de forma saudável and with qualidade. Mas, e se eu lhe dissesse que após uma determinada idade, alguns desses exames podem de fato comprometer sua vida? Pode parecer peculiar, até mesmo absurdo, mas é a mais pura verdade. Nem todas as triagens e verificações de rotina são benignas. Na realidade, diversos exames frequentemente disponibilizados para os idosos podem resultar em alarmes falsos, ansiedade desnecessária e procedimentos arriscados que, em última análise, causam mais danos do que benefícios. Não se refere a terrorismo médico. É uma realidade que um número crescente de médicos e especialistas está reconhecendo, especialmente ao atender indivíduos com mais de 70 anos. A medicina está reconhecendo uma nova realidade. A crença de que mais exames resultam em melhores diagnósticos pode ser um equívoco significativo. Com o passar do tempo, o corpo se transforma, a reação aos tratamentos se altera, e a noção de que tudo se resolve por meio de exames diminui em relevância. Neste vídeo, realizaremos uma análise honesta e minuciosa de 5 exames específicos que podem ser evitados sem remorso após os 70 anos. São práticas que até médicos experientes frequentemente rejeitam para si mesmos, mas que, por costume, continuam a ser recomendadas. Você compreenderá por que esses testes são amplamente recomendados, quais riscos se ocultam por trás da narrativa de prevenção e quais alternativas mais seguras existem para mantê-lo bem informado, sem comprometer seu bem-estar. Você merece um atendimento médico que respeite seu corpo, seu tempo e sua trajetória. Se você é uma pessoa que valoriza a saúde, mas deseja evitar a supermedicação, a medicalização desnecessária e a profusão de exames que apenas geram confusão, esta discussão é para você. Não estamos aqui para intimidá-lo, tampouco para afirmar que a saúde é irrelevante. Ao contrário, almejamos proporcionar conhecimento, clareza e confiança para que você possa realizar escolhas informadas e em consonância com a vida que deseja após os 70 anos. Portanto, permaneça comigo até o finish e, se possível, compartilhe este vídeo com alguém que também necessite dessa informação. Agora, iniciemos. Primeiro, armadilha da colonoscopia. A colonoscopia tem sido considerada o exame mais crucial para a prevenção do câncer intestinal, um verdadeiro padrão ouro na medicina preventiva. Ao ultrapassar os 70 anos, especialmente na ausência de sintomas ou histórico familiar da doença, este procedimento pode, de maneira insidiosa, tornar-se mais detrimental do que benéfico. O que na faixa etária de 50 a 60 anos poderia preservar vidas, pode, após um determinado limite, transformar-se em uma fonte de riscos desnecessários, temor e até hospitalização. Você já refletiu sobre isso porque o exame não se trata de uma mera consulta? O procedimento requer uma preparação rigorosa, incluindo o uso de laxantes potentes para a limpeza intestinal, jejum prolongado e sedação completa, para permitir que o médico insira um dispositivo e examine toda a extensão do cólon. Para indivíduos mais jovens, essa maratona é extenuante, mas nos idosos, os riscos aumentam significativamente. Apenas a fase de preparação pode induzir desidratação severa e desequilíbrio eletrolítico, condições perigosas para indivíduos com saúde fragilizada. E não se limita a nisso. Os sedativos que facilitam o sono durante o exame podem persistir no organismo para um período significativamente mais prolongado do que se supõe, resultando em confusão, tontura e um aumento nas probabilidades de quedas entre os idosos. Imagine despertar desorientado no meio da noite, levantar para ir ao banheiro e sofrer uma queda que comprometa o quadril ou a coluna vertebral. Isso parece um exagero, não é mesmo? É uma ocorrência muito mais frequente do que se discute. Há um aspecto que poucos mencionam.
Frequentemente, durante uma colonoscopia, o médico identifica pólipos diminutos, que provavelmente nunca ocasionariam qualquer problema, mas a mera menção da palavra pólipo provoca um grande alvoroço. Inicia-se, assim, uma série de biópsias, novos exames e cirurgias parciais para a remoção do intestino, tudo em prol da prevenção. Entretanto, em indivíduos com mais de 75 anos, esses pólipos podem levar de 10 a 15 anos para se desenvolver, ou podem não se desenvolver nunca. Aqueles que se encontram nessa etapa do vida podem nunca confrontar essa ameaça que provoca tanto temor. Contarei a história de seu Antônio, um homem de 82 anos do interior de Minas Gerais. Ativo e lúcido, ele caminhava diariamente. Ele foi persuadido a realizar uma colonoscopia de rotina, apesar de não apresentar nenhum problema digestivo. Durante a preparação, desidratou-se de maneira tão severa que necessitou de internação. Ao retornar para home, ainda se encontrava debilitado, e à noite caiu no banheiro, fraturando o quadril. Aquela singular decisão culminou em meses de fisioterapia, despesas elevadas e um considerável impacto emocional. Você está ciente dos resultados do exame Nothing at All? Sem pólipos, sem alterações. Não se trata de culpar os médicos que seguem as diretrizes e protocolos adquiridos na formação acadêmica, mas a medicina avança e devemos acompanhar essa evolução. Ao atingir os 70 anos na ausência de sintomas, é totalmente aceitável recusar a colonoscopia. Atualmente, existem testes de fezes não invasivos, seguros e simples, que podem monitorar a saúde intestinal sem submeter o corpo a situações agressivas. É pertinente considerar o custo físico, emocional e financeiro de submeter seu organismo a algo que, na realidade, pode não alterar seu destino. Um aumento do número de exames não implica necessariamente em uma melhoria na saúde. Frequentemente, a opção mais prudente e respeitosa é minimizar as intervenções e priorizar decisões deliberadas. Recusar não é negligência, mas a manifestação mais madura de cuidado. Você já considerou este aspecto da colonoscopia? Comente se esta informação alterou sua perspectiva ou suscitou alguma dúvida. Dessa forma, podemos compartilhar experiências e aprender mutuamente. Há algo quase hipnótico na concepção de realizar uma varredura integral do corpo. Quem não desejaria deitar-se em uma máquina contemporânea que capta cada detalhe do topo da cabeça até a ponta dos pés, revelando quaisquer anomalias, oculto antes mesmo de sua aparição? Isso parece uma forma de prevenção primária, correto? No entanto, para indivíduos com mais de 70 anos, este tipo de exame pode se revelar mais uma maldição do que uma bênção. No Brasil, clínicas que disponibilizam tomografia e ressonância magnética de corpo inteiro estão se tornando cada vez mais frequentes, especialmente em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O discurso é invariavelmente semelhante. Se você se valoriza, realize este exame de saúde abrangente. No entanto, no prática, a promessa de serenidade se converte em um efeito dominó por temor intervenções invasivas e até cirurgias desnecessárias que podem reduzir a longevidade em vez de aumentá-la. Vamos elucidar um ponto crucial. Essas tomografias e ressonâncias não são exames de rotina comuns. Trata-se de tecnologias robustas que identificam com precisão todos os aspectos, incluindo mínimas variações irrelevantes. Um nódulo diminuto, uma mancha sem relevância clínica, qualquer detalhe torna-se motivo de alarme. Essas descobertas, denominadas achados incidentais, convertem-se em bombas relógio na mente do paciente. Assim, inicia a saga. O médico solicita novos exames, agenda biópsias e levanta a suspeita de uma condição grave, tudo fundamentado em algo que possivelmente nunca causaria qualquer desconforto. Para aqueles que ultrapassaram os 70 anos, isso se torna ainda mais sensível. O corpo não responde como anteriormente.
Uma biópsia, que aos 45 anos seria considerada simples, pode resultar em infecção, perfuração pulmonar ou semanas de convalescença. Ainda algo tão elementar quanto permanecer imóvel durante a ressonância pode ser fisicamente fatigante. O peso emocional é frequentemente negligenciado nas consultas. Numerosos idosos desenvolvem uma preocupação incessante com possibilidades que talvez nunca se realizem, consumindo energia que poderia ser empregada para desfrutar o presente. Relato o caso da senhora Elsa, de 78 anos, que conheci em um evento de saúde para a terceira idade em Belo Horizonte. Ela sempre foi ativa, realizava caminhadas diárias e não apresentava nenhum sintoma. No entanto, durante uma feira de saúde, um consultor propôs um escaneamento completo com um desconto especial. O exame revelou uma diminuta lesão no rim tão insignificante que não apresentava qualquer sintoma, mas a mera menção de lesão provocou pânico. Em menos de um mês, a senhora Elsa foi submetida a uma cirurgia complexa. O resultado foi meses de convalescença, fadiga e complicações que nunca desapareceram completamente, tudo por algo que poderia haver permanecido em silêncio por toda a sua vida. Esse fenômeno é denominado sobia. A dimensão emocional é um horror supérfluo. No bolso, uma despesa frequentemente não coberta pelos convênios. No Brasil, a maioria dos planos de saúde não autoriza este tipo de exame sem uma indicação médica explícita. Muitas pessoas utilizam recursos próprios, acreditando adquirir tranquilidade, pero na realidade, adquirem um ingresso para uma incessante maratona de exames. Nesta fase do vida, surge uma nova responsabilidade: confiar mais em seu corpo. É atentar-se para como você realmente se sente, e não apenas nas sombras das imagens. Nem todo aspecto sombrio justifica seu temor ou sua energia. Se você está acompanhando este conteúdo e considera que ele é útil, por favor indique nos comentários digitando o número 2, para que eu tenha a certeza de que você está presente comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para ativar as notificações agora. Dessa forma, você não perderá nenhum vídeo new. Seu apoio é fundamental e nos incentiva a persistir na criação de conteúdos que informam e acolhem aqueles que mais necessitam. Agora, prosseguiremos. Durante décadas, o teste de esforço, conhecido exame na esteira, foi considerado quase imprescindível para a detecção de doenças cardíacas, especialmente em indivíduos mais idosos. A lógica aparenta ser simples: submeter o coração a um esforço adicional e observar sua resposta à pressão. No entanto, após os 70 anos, essa lógica pode se voltar contra você de uma maneira que muitos só percebem quando já é tarde demais. Inicialmente, pode parecer uma opção segura, um exame rápido que fornece o resultado imediatamente. No entanto, o que poucos sabem é que nessa faixa etária, o teste de esforço frequentemente resulta em um que os médicos denominam falso positivo. Portanto, o exame pode te indicar uma condição cardíaca que na realidade não está presente. Isso ocorre porque, ao longo do tempo, nosso corpo sofre alterações naturais. As artérias tornam-se ligeiramente mais rígidas, a pressão arterial apresenta flutuações, e os batimentos cardíacos podem exibir pequenas variações elétricas, sem indicar uma patologia real. Contudo, a esteira não possui tal conhecimento. Ela apenas identifica uma anomalia e, imediatamente, ordena uma série de exames complementares que podem se tornar um autêntico pesadelo. Este conjunto de procedimentos abrange cateterismos, angiografias e, em determinados casos, cirurgias para a implantação de stents ou a realização de pontes de safena. Todos esses fatores apresentam riscos tangíveis, especialmente em indivíduos idosos. Estamos discutindo a possibilidade de hemorragia, lesões renais, induzidas pelo contraste, e quedas significativas na pressão arterial. Cirurgias que aos 50 anos poderiam resultar em uma recuperação ágil, aos 75 anos
podem deixar cicatrizes permanentes. Assim, frequentemente, um simples teste de esteira resulta na person internada em um leito hospitalar, questionando how a situação se deteriorou tão rapidamente. Informarei sobre o ocorrido com o Sr. Cláudio, um aposentado de 74 anos, que exerceu a profissão de motorista de ônibus em Campinas. Ele não experimentava dor torácica, não apresentava dispneia, nem fadiga excessiva. Durante uma consulta de rotina, o médico recomendou por precaução a realização do teste de esforço. O resultado foi inconclusivo e, algumas semanas depois, ele se encontrava na sala de hemodinâmica realizando um cateterismo. O exame revelou uma pequena placa que não estava obstruindo nada, mas, mesmo assim, foi inserido um stent. Após o procedimento, seu Cláudio apresentou uma reação adversa severa ao anticoagulante, necessitando de internação na UTI, e permanecendo 3 meses em regime de internação hospitalar intermitente. Sua energia nunca mais foi a mesma. Ele afirmava: se soubesse que esse teste resultaria em tudo, isso teria preferido apenas caminhar no parque. Será que foi proveitoso utilizar aquela esteira? Muitos cardiologistas e associações de geriatria, atualmente respeitados, recomendam que, em indivíduos idosos assintomáticos, esses testes devem ser evitados. A evidência científica não demonstra que eles diminuem o risco de infarto nem que prolongam a longevidade. Ao contrário, podem ocasionar complicações que comprometem a qualidade de vida, que deveria ser a prioridade. É extremamente sedutor desejar verificar a perfeição do coração. O coração é o nosso ritmo onde reside nossa força e nossa narrativa. Portanto, é compreensível desejar assegurar-se de que ele está bem. No entanto, a maturidade nos ensina que envelhecer com saúde não implica em buscar cada pequeno detalhe que possa falhar. Implica atentar-se ao corpo, preservar autonomia e evitar intervenções médicas que frequentemente subtraem mais do que proporcionam. Isso não implica que você deva desconsiderar sua saúde cardiovascular. Muito pelo contrário. Em vez de se dedicar à esteira sem propósito, opte por investir do que realmente traz impacto. Atividades diárias, dieta equilibrada, interações sociais com amigos e familiares e métodos para mitigar o estresse cotidiano. Essas ações têm um valor significativamente superior para o seu coração em comparação a máquinas e exames destinados a indivíduos com metade de sua idade. Chega um ponto na vida em quando necessitamos de discernimento, coragem para recusar algo apenas por estar acessível, sabedoria para entender que nem todo exame é uma benesse. Frequentemente, recusar é a escolha mais prudente e respeitosa em relação à própria trajetória. Você já enfrentou algum exame que gerou mais apreensão do que benefício? Se desejar, compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode auxiliar outros a contemplar igualmente. A possibilidade de um câncer intestinal perturba qualquer indivíduo. Esta patologia é conhecida por manifestar-se de forma insidiosa, sem apresentar sinais evidentes. E quando finalmente surge, parece que já é tardio. Assim, por muitos anos, a colonoscopia foi considerada o principal método de prevenção. É crucial reconhecer que após uma determinada idade, especialmente após os 70 anos, os riscos associados a este exame podem superar significativamente os benefícios alegados. Poucas pessoas elucidam isso com clareza. No entanto, a realidade é que essa prática possui efeitos colaterais significativos que devem ser ponderados com cautela. A colonoscopia requer sedação completa, e com o passar dos anos, nosso organismo metaboliza medicamentos de maneira diferente. O fígado torna-se menos eficiente na metabolização de substâncias, enquanto o cérebro apresenta maior sensibilidade, resultando em um aumento significativo do risco de confusão mental, perda de memória e lapsos cognitivos. Há um termo técnico para isso:
Disfunção cognitiva pós-operatória. Este estado pode persistir por semanas ou até meses. A preparação é uma fase que muitos subestimam. Aqueles que já experienciaram isso compreendem a necessidade de ingerir grandes quantidades de laxantes potentes capazes de purgar completamente o intestino. Para um organismo juvenil, isso já é incômodo. Em idosos, pode causar desidratação severa, diminuição dos níveis de eletrólitos e sobrecarga renal. Imagine despertar no meio da noite, vacilando até o banheiro, experimentando uma fraqueza intensa. Numerosos idosos, especialmente os que residem sozinhos, frequentemente sofrem quedas during esta fase de preparação. Não se trata de exagero, mas de um risco tangível que ocorre no Brasil com maior frequência do que se supõe, especialmente entre indivíduos que carecem de suporte familiar contínuo. No entanto, um aspecto que raramente é abordado é o período requerido para que um pólipo se converta efetivamente into câncer. A maioria deles leva de 10 a 15 anos para se desenvolver. Portanto, se você já ultrapassou os 70 ou 80 anos e apresentou resultados de exames anteriores normais, é altamente improvável que desenvolva um câncer agressivo em decorrência desses pólipos. No entanto, a mera identificação de um pequeno pólipo frequentemente provoca uma série de temores e intervenções cirúrgicas desnecessárias. Considere o caso de Dona Eulália, uma professora aposentada de 78 anos, residente em Fortaleza. Ela realizou colonoscopias aos 68 e 73 anos ambas, sem quaisquer achados significativos. Aos 78 anos, seu médico aconselhou apenas mais uma para assegurar. Durante o exame, houve uma perfuração no intestino dela. Um incidente incomum, porém arriscado. Ela necessitou de uma cirurgia emergencial. Permaneceu quase um mês no hospital e, embora recuperada, perdeu consideravelmente sua vitalidade. Sempre afirmava que desejaria que alguém tivesse elucidado claramente que talvez aquele exame não fosse justificável. Por qual motivo isso ocorre? Porque muitas pessoas, incluindo médicos, permanecem atadas à tradição. Se o exame foi satisfatório aos 50 anos, deve ser igualmente satisfatório aos 75, correto. Entretanto, não é dessa forma que opera. O envelhecimento altera todas as normas. O que anteriormente proporcionava proteção, pode posteriormente tornar-se um fardo. O temor do câncer leva as pessoas a aceitarem qualquer coisa sem ponderar se realmente é benéfico. Mais relevante do que qualquer exame é preservar os pilares que sustentam uma vida de qualidade após os 70 anos, mobilidade, clareza mental e independência emocional. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, justifica arriscar tudo isso apenas para descobrir algo que talvez nunca se revelasse. Certamente, você apresenta sintomas significativos, like perda de peso inexplicável, dores abdominais persistentes ou hemorragias, uma investigação é justificada. Entretanto, se não há alterações e você possui um histórico de exames normais, a repetição do colonoscopia pode ser mais arriscada do que benéfica. É momento de retomar a capacidade de decisão. Compreender que recusar não é negligência, mas um ato de respeito por seu próprio corpo e sua trajetória. A informação de qualidade possibilita avaliar os prós e contras antes de aceitar qualquer procedimento. Se você está assistindo a este vídeo e considera essas reflexões significativas, por favor, deixe seu comentário digitando o número 4 abaixo. Desejo identificar aqueles que me acompanham nesta jornada de conhecimento e atenção consciente. Se ainda não se inscreveu, aproveite para ativar as notificações e não perder os próximos conteúdos. Há algo no coração que afeta a todos nós. Assemelha-se a um relógio que, ao parar, consome tudo em um instante. Você provavelmente já ouviu relatos de indivíduos que, aparentemente saudáveis, colapsaram subitamente devido a um infarto. Portanto, é compreensível que muitas pessoas desejem assegurar que tudo está em ordem. Esse temor
É o que torna os exames cardíacos, como os testes de esforço na esteira ou com substâncias químicas, uma prática habitual após os 70 anos. No entanto, uma verdade que pôde surpreender muitos nessa faixa etária é que esses testes não apenas são dispensáveis, mas podem gerar mais complicações do que benefícios. Em teoria, parece excelente. Você se posiciona na esteira, observa seus batimentos cardíacos e qualquer sinal de alerta é examinado. No entanto, no prática, o corpo de indivíduos que ultrapassaram os 70 anos já apresenta pequenas alterações naturais. Artérias mais inflexíveis, pequenas placas, que não provocam obstrução e uma leve diminuição na recuperação após um esforço. São atributos típicos do processo de envelhecimento. Entretanto, o exame incapaz de distinguir entre o que é normal e o que é patológico classifica tudo como uma anomalia. Aí inicia a célebre corrida dos procedimentos. Um teste simples pôde evoluir para cateterismo e, subsequentemente, para a inserção de um stent. Subsequently, anticoagulantes. Cada fase apresenta riscos. Cateterismos podem resultar em hemorragias, acidentes vasculares cerebrais e sobrecarga renal, especialmente em idosos com vasos mais frágeis e função renal comprometida. O mais grave é que, uma vez imerso nesse ciclo, torna-se extremamente desafiador escapar. Um exame leva a outro, que por sua vez conduz a mais um, e de repente você se vê meses em consultas e internações, por algo que talvez nunca tivesse causado qualquer problema. Eu irei relatar sobre Orlando Avô, do meu amigo Paulo do Ribeirão Preto. Aos 76 anos, ele se sentia bem e caminhava no parque com os netos, e dormia tranquilamente. Durante um exame de rotina, o médico aconselhou a realização de um teste de esforço por precaução. O exame revelou uma alteração sutil, resultado do cateterismo, no qual foram identificadas placas que não estavam obstruindo nada. Apesar disso, optaram por implantar um stent. Após o procedimento, seu Orlando enfrentou complicações relacionadas aos anticoagulantes. Foi necessário interná-lo devido a uma hemorragia interna e ele permaneceu 3 meses em recuperação de uma condição que, na realidade, nunca havia apresentado sintoma algum. Por que isso ocorre com tanta frequência? Uma componente é o temor. Receio de desperdiçar tempo. Receio negligenciar algo. Nesta etapa do vida, a prioridade deve ser a qualidade, não a quantidade. Preservar energia, autonomia, serenidade e evitar a busca por doenças que ainda não se manifestaram. Várias sociedades médicas respeitáveis, incluindo as do Brasil, recomendam que não se realize teste de esforço de forma rotineira em idosos assintomáticos, uma vez que estudos demonstram que tais exames não diminuem o risco de infarto nem prolongam a vida. Para aqueles que não experimentam dor no peito, dispneia durante atividade simples ou tontura recorrente, o teste não apresenta benefício significativo. O cuidado mais eficaz fundamenta-se nos sinais do seu corpo. Se você começa a experimentar dor ao caminhar, fadiga previamente inexistente ou sensação de pressão do peito, é pertinente realizar uma investigação. Contudo, se seu coração pulsa adequadamente, você desfruta de um sono sereno e preserva seu ritmo. Esse conjunto de sensações tende a ser mais autêntico do que qualquer dispositivo. Envelhecer de maneira saudável implica transitar de uma atitude beligerante para uma observação cuidadosa. Não se trata de desistir, mas de viver com discernimento. Não é necessário despender seus dias tentando mitigar cada risco hipotético. O fundamental é resguardar seu tempo, sua lucidez mental e sua dignidade. Certa parte da população sustenta que o envelhecimento implica a perda da capacidade decisória, como se a idade convertesse todos em indivíduos incapazes de fazer escolhas. No entanto, esta é precisamente a fase em que acumulamos sabedoria para interrogar o system, refletir profundamente e indagar,
é realmente necessário para mim. Em um contexto onde se valoriza incessantemente a quantidade como mais exames, mais medicamentos e mais protocolos, por vezes o ato mais audacioso é a redução. E não por negligência, mas por um profundo entendimento do próprio corpo de seus valores e do que realmente é significativo. A saúde após os 70 anos não deve ser um mero conjunto de procedimentos automáticos, nem uma corrida incessante de compromissos médicos em que ninguém indaga sobre suas preferências de vida. O verdadeiro cuidado inicia-se quando a conversa altera seu tom, permitindo que você expresse com serenidade o que ganho e o que perco ao realizar esse exame. Este risco é justificável para a vida que almejo. É nesse ponto que reside a distinção entre existir with temor e existir com consciência. Adhering to protocols designed for younger individuals without scrutiny can deprive you not only of your tranquility, but also of your vitality and even precious years. Não porque os médicos desejem o mal. A maioria deles se compromete com seriedade. Entretanto, a formação tradicional persiste em diagnosticar doenças a qualquer preço, mesmo quando o custo supera o benefício. Se este conteúdo lhe proporcionou uma nova perspectiva sobre sua saúde, então já cumpriu sua função. E lembre-se sempre de que recusar determinados exames não implica em negligenciar sua saúde. Ao contrário, é um indicativo de que você está vigilante, disposto a contemplar e a ponderar cada escolha. Porque na vida real, nem todos os exames proporcionam clareza. Numerosos indivíduos apenas te inserem um labirinto de diagnósticos exagerados, temor incessante e tratamentos que você possivelmente nunca necessitou. Portanto, assuma o controle de sua trajetória. Ao consultar seu médico, indague se o exame em questão realmente influenciará seu futuro ou se apenas gerará mais documentação. Considere seu tempo, sua energia e seu bem-estar. Após anos de vivências, você adquiriu o direito de viver conforme sua própria essência, com leveza, clareza e decisões deliberadas. Não é necessário dedicar seus dias à preparação para adoecer. É possível utilizar este tempo valioso para gerar momentos de alegria, afeto e significado. Agradeço sinceramente por sua companhia até este ponto. Por favor, compartilhe um comentário sobre o aprendizado que mais impactou você. Como planeja implementar isso em sua rotina diária? Seu parecer é de suma importância. A leitura do que você compartilha nos motiva a persistir neste trabalho. Se este vídeo foi relevante, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ao apoiar este conteúdo, você contribui para disseminar informações de qualidade a um maior número de pessoas que merecem uma vida digna. Obrigado por assistir até o término. Nos encontraremos no próximo vídeo e que sua vida após os 70 anos seja repleta de autonomia, saúde e momentos agradáveis.